Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje estaremos estudando a lição de número 1. E nós estamos também iniciando o trimestre. E essa é a capa da nossa lição. Lições bíblicas. Os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. E o interessante é que quando a gente começa a pensar, nós vemos realmente o inimigo está atacando. O inimigo está atacando a igreja. Ele é perspicaz. A igreja está percebendo o ataque. Esses e outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus amados. Se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também se beneficiar da bênção dos comentários desta lição. Nós estamos iniciando mais um trimestre e é sempre uma honra estar com vocês falando a respeito da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da lição de número 1, que, como diz o pastor Caramuru, ela será ministrada no dia 3 de julho, no dia do Senhor, quando a igreja do Senhor se reunir na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Então eu quero que você saiba o quanto você é importante para nós. Então convidamos você para estar conosco nesta oportunidade, onde nós vamos estudar esta lição. E quando a gente para analisar isto, só um minutinho, por favor. Quando a gente para analisar, a gente vê o quanto é importante nós estarmos aqui na casa do Senhor. Glória a Jesus. Então, a nossa lição hoje, ela é a lição 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso texto áureo, ele é muito sugestivo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, de forma sutil e sorrateira. O diabo desfere irmãos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Quando Paulo escreve a Timóteo, parece que ele está vendo os nossos dias. Naquela época, ele já estava enfrentando situações semelhantes a estas. 2000 anos depois, os ataques satânicos se aprimoraram. E ele continua atacando a igreja. Mas nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos e com nossas armas em punho para poder atacá-lo, para poder resistir, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nossa verdade prática diz assim, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, nós temos aí tantos dons espirituais quanto o fruto do Espírito. Caridade, gozo, paz, bondade, fé, mansidão, temperança. Se a igreja do Senhor estiver em oração, em jejum, lendo a palavra, colocando em prática a palavra, ela com certeza estará preparada e estará na frente da batalha
encarando os ataques sutis de Satanás. A nossa leitura bíblica, ela se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, onde vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Olha que interessante, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, Paulo está alertando, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, sobre os perigos, sobre os ataques do inimigo. E ele vai dizer aí algumas coisas que nós vamos trabalhar hoje nesta lição. Então, é importante que a igreja perceba que está realmente sob o ataque de Satanás. Lógico, esse ataque ele não é de hoje, ele é de centenas de anos atrás, e de muito tempo atrás, Satanás sempre vai estar atacando a igreja. Já é uma tática milenar dele atacar o povo de Deus, o homem de Deus, as pessoas que têm compromisso com Deus. Nossa primeira lição, nós temos a seguinte introdução aqui, nós vamos falar exatamente sobre o ataque contra a verdadeira igreja. Nós temos muitas igrejas por aí que não têm muito compromisso com a verdade, compromisso com Jesus, compromisso com a palavra, mas a igreja verdadeira, aquela que tem compromisso com Deus, essa é conhecida como o povo de Deus e esses realmente estão sob ataque. Então isso aconteceu lá na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, nós vamos ver que nesse contexto bíblico, a igreja sempre experimentou essas oposição aí ao diabo. E, ultimamente, ele tem mudado sua metodologia e tem atacado com muita intensidade. E, por trás de todos esses ataques, Satanás está lá ardilosamente tentando destruir. E muitos estão sendo levados, lamentavelmente. Então, a palavra-chave na nossa lição de hoje para iniciar é sutileza. O que é a palavra sutileza, né? É uma capacidade de fazer de forma sutil, de forma que ninguém perceba, com sapatinhos de veludo, ele vai colocando, vai indo, né? Como diz o pastor Ciro Ciborgue, Satanás começou a discutir com o pastor querendo entrar na igreja, e ele diz para o pastor, olha, eu posso colocar só a pontinha do nariz? E o pastor, segundo essa história, né? Lógico que é uma história, pode. E aí ele entrou de costa. Então, é um perigo quando Satanás está tendo liberdade para atacar. Tá? Então, o primeiro ponto nosso é a sutileza do ataque. Realmente, esses ataques, essas oposições, elas mudaram de tática. Antigamente era uma perseguição, era matar os cristãos, era destruir a fé, destruir a família dos cristãos, fisicamente falando. Hoje os ataques estão sutis, estão destruindo a fé, destruindo a família. Então, nas últimas décadas aí, né, isso está crescendo de forma muito grande. Então, todas aquelas perseguições que havia no passado, hoje elas estão de forma sutil, né? Elas ocorrem assim com a normalização de comportamentos, prática contrária à fé cristã, costumes totalmente depravados, né, que são colocados como normais. Então, isso é um perigo, são táticas do inimigo. O segundo ponto fala sobre alerta para o povo de Deus, né? Então, um fato de fácil observação na Escritura é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Se a gente observar no Antigo Testamento, nós vamos encontrar os profetas sempre alertando o povo de Deus. Quando Deus falava com Abraão, Deus alertava Abraão.
alertava Isaac, alertava Jacó, alertava... Deus sempre procurou alertar o seu povo. Mas o que mais sentiu realmente alerta foi a nação israelita. Durante todo o seu processo, Deus estava ali enviando profetas para alertá-los, né? Então, nós vamos perceber que Deus, ele tem essa sensibilidade para fazer isso. Então, é importante que Deus está sempre mantendo o seu povo em alerta. Então, nada no Antigo Testamento acontecia sem que realmente Deus avisasse o seu povo, tá? E esses alertas, logicamente, vinham, né? Em relação através dos profetas, ou o próprio Deus falando, né? Nós sempre vinha. Então, durante a monarquia, nós vamos ver os profetas presentes ali claramente, né? E no Novo Testamento, nós vamos ver aí na sua primeira carta, né? Nós vamos ver Paulo falando lá, escrevendo a Timóteo, ele escreve sobre alerta, né? Dando esse alerta. O Espírito expressamente diz, e ele está nos alertando sobre o perigo, né? Então, o advérbio grego aí, retos, traduzido como expressamente, ele possui o sentido de claramente, né? Sem sombra de dúvida. Então, Deus, através do Espírito Santo, está tornando isso conhecido para mim, para você, para que possamos ficar alertas quanto a essa questão. Terceiro ponto nosso diz o alerta à igreja na reta final. Satanás sabe que nós estamos nos últimos dias e que a igreja realmente está passando por momentos, né, difíceis. Então, a sutileza satânica, ela vai atacar a igreja de uma maneira poderosa, porque ele sabe que é os últimos dias, os últimos tempos. É um período aí da era da igreja que a gente tem que analisar aí. Então, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que sobre o derramamento do Espírito, né? Ele vai falar sobre os últimos... ele vai falar sobre, de forma semelhante, o apóstolo Paulo também descreve como os homens se comportariam. Então, tanto Pedro quanto Paulo, eles falam sobre essa situação, né? Então, é importante que a gente observe esses alertas. Então, a precisão com que foram descritos, esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência de dia. Lógico, a Bíblia não vai dizer sobre a volta do Senhor, que vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. Não, ela não dá data. Mas a gente, pelos acontecimentos, vai percebendo que os dias estão realmente se aproximando, né? Não, tem muitas igrejas por aí estabelecendo dias e se decepcionando, né? Há pouco tempo tivemos um camarada dizendo que o Senhor voltaria em determinado dia e foi realmente uma balela, uma mentira, né? Então, mas quando a gente olha as profecias bíblicas, ela é bem clara e objetiva, né? Descreve comportamento, né? Ações, prática que marcariam esse final. Então, se o apóstolo Paulo já viveu lá, né, 2000 anos atrás, e já vivenciava os últimos tempos, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, o que nós podemos dizer dos nossos dias, 2000 anos depois, como é que estão esses ataques? Quando eu olho o homem, quando eu observo a humanidade, quando eu observo a mim mesmo, né? Quando eu observo o que está acontecendo dentro da igreja, na minha vida, o que eu tenho feito, o que as pessoas estão fazendo, como elas se comportam. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola pública, né? E eu lido com 1.300 jovens todos os dias, eu sei o comportamento deles, como eles agem, então eu consigo entender. E no nosso dia a dia nós estamos em contato com centenas de pessoas e a gente sabe como elas agem, como nós também estamos sendo influenciados a agir. E isso é os últimos dias e nós precisamos ficar alerta quanto a isto. Então, a Igreja de Cristo, ela precisa estar em estado de alerta quanto à sutileza de Satanás nessa reta final. Não há dúvida quanto a isso. O segundo tópico fala sobre a natureza. Lógico, ela é de natureza espiritual, sem dúvida. Ela é de natureza moral também. Então, Satanás, ele vai atacar, por isso que é dito espíritos enganadores. Não há dúvida de que reis,
governadores, todas essas pessoas que estão envolvidos aí nas organizações, né? Há muitas delas sendo influenciadas pelo inimigo, não há dúvida quanto a isto. Há um ataque realmente de natureza espiritual. Tá? Nós estamos falando de espíritos maus, tá? Chamados de demônios. Então, revela aí a natureza desses agentes, né? Envolvidos nos ataques que são feitos à igreja e à própria sociedade. São Satanás e seus demônios, tá? São os maiores inimigos da igreja no mundo espiritual, são seres sobrenaturais e eles estão realmente sobre um ataque espiritual. E aí a igreja precisa estar espiritualmente bem para entender e para coibir e para resistir esses ataques satânicos. Também está um ataque de natureza moral, sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos vendo aí como há um ataque à falsidade, ao engano, né? E a gente vê aí como está cauterizando a mente das pessoas, né? Nós temos aí o termo grego aí, suneidesis, que quer dizer consciência, né? Usada para consciência, a capacidade humana de julgar, de entender o certo e errado. As pessoas estão realmente perdidas, né? Elas roubam uma das outras, elas tomam posse de algo alheio e acham isso natural, normal. Ou já canso de ouvir expressões, fulano roubou de mim, vou roubar dele. E o que tem roubar como se fosse natural? O que tem mentir como se fosse natural? O que tem divorciar? Isso é normal. O que tem relações sexuais no casamento? Isso é normal. Então, é muita coisa que está se tornando normal. Então, é um ataque tanto na área espiritual quanto na esfera, aí, na natureza moral. A humanidade está apodrecendo, vamos dizer assim, né? Então, está moralmente ruim a nossa sociedade. Tem hora que dá vergonha, tem hora que dá vontade de ir embora desse mundo. Tal é a situação caótica que se encontra os nossos dias atuais. As pessoas amantes de si mesmo, preocupadas apenas com elas, vivendo uma vida só preocupado com o material, e muitas delas passando por situações miseráveis, e a cada dia vivendo Satanás destruindo as famílias, e elas não percebem essa situação. Então, nós podemos classificar o ataque de Satanás aí a partir de duas naturezas, né? Natureza espiritual e natureza moral. Não há dúvida quanto a isto. E o terceiro tópico nosso é as esferas do ataque. Na questão religiosa, não há dúvida, né? A esfera religiosa nunca foi tão atacado como nos últimos tempos, né? Satanás sabe, e muitos governos de muitos países estão proibindo, né, muitos cristãos a adorar a Deus, porque eles sabem o que realmente a questão religiosa interfere, a relação com Deus interfere. Não estamos falando apenas de um crente religioso, estamos falando de homens e mulheres que se voltaram totalmente para Deus, para se envolver com Deus. Estes homens e mulheres, quando se envolvem com Deus, eles mudam, né? Eles mudam totalmente. Então, a gente sabe que há um ataque aí na questão religiosa, né? Então, o apóstolo ele mostra que ela acontece na esfera religiosa. Portanto, na esfera da igreja, isso fica claro. Paulo diz que apostatarão alguns da fé, né? Então, nós estamos vendo que muitas pessoas estão sucumbindo, estão parando, estão desistindo. E essas pessoas estão se tornando, elas estavam no nosso meio, eram nossas, conheciam tudo e elas estão se tornando inimigas do reino de Deus. Então, é algo terrível, né? Então, elas causam danos, escândalos ao evangelho e nós estamos vendo aí muitas pessoas abandonando e se tornando inimigas aí, né? Então, em todo lugar, nós vamos conhecer pessoas que saíram, que abandonaram o caminho do Senhor. E na esfera social também, né? Outra esfera aí do ataque satânico, a igreja né? Nós temos aí uma ligação forte com o social. Então, nós vamos ver aí Paulo dizendo, né, que Satanás está com as suas artimanhas proibindo o casamento.
Logicamente, quando ele diz proibido o casamento, ele está dizendo que Satanás vai ter um ataque brutal contra a família, né? E nos nossos dias nós estamos vendo aí a família sendo atacada de todos os lados. Leis, decretos enfim, tudo para destruir a família, vários tipos de família surgindo, né? E a gente vê que tudo isso é para desmontar a família. Uma sociedade, ela é composta por famílias. Se Satanás conseguir destruir as famílias, ele destrói a sociedade. Então a sociedade tem que tomar muito cuidado. E Satanás está atacando com muita fúria as famílias, principalmente a brasileira, né? Principalmente a cristã. Então é um ataque aí, fogo cerrado mesmo. E nós temos visto nos últimos dias vários ataques nesses sentidos. E a gente tem que estar atento sobre isso. Então, nós temos aí duas esferas, a religiosa e a social. E o último tópico nosso é exatamente a igreja protegida, né? O quarto tópico, a exposição da palavra de Deus, né? Então, quando nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, as pessoas ouvem, e o ouvir a palavra gera fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e havendo fé, as pessoas vão realmente desenvolver uma santidade, vão se purificar, se santificar, e isso vai virar um antídoto, né? Contra o culto falso, contra as coisas ruins, e a igreja então vai prevalecer. Então nós temos que pregar, ensinar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Outra coisa é a prática da oração, que é uma ferramenta poderosa que faz com que a igreja se achegue ao Senhor, dobre o seu joelho ao Senhor, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. É através da oração que nós vamos nos sujeitando a Deus. E aí nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, sem dúvida nenhuma. Mas, lamentavelmente, as reuniões menos frequentadas é a reunião de oração. As pessoas não têm coragem de passar ali 1 hora, né? Eu vejo Jesus dizendo, nem 1 hora pudeste velar comigo, e isso está acontecendo, que as pessoas não têm prazer em dobrar o joelho e orar, e nós precisamos orar cada dia mais. Então é importante aí. Então Paulo vai mencionar essas duas armas aí, que é a palavra de Deus e a oração. Eu colocaria uma terceira, que é o jejum, e eu colocaria uma quarta, que é a prática da palavra de Deus. Então, concluindo nessa lição, o diabo está atacando a igreja de forma sutis, né? É uma realidade, todo cristão sabe disso. Se não sabe, precisa se conscientizar dessa realidade, termos essa consciência e a necessidade de nos defendermos, né? Precisamos estar aí com o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós temos que estar realmente preparados, né? E com a espada do Espírito, preparados para lutar, para guerrear, contra essa situação. Então, nós precisamos usar todas as armas contra as sutilezas de Satanás. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.